Olha só, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que é, sério, fundamental. A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. A premissa dele é simples, mas muda tudo. Basicamente, sucesso com dinheiro tem muito menos a ver com o quão inteligente uma pessoa é e muito mais a ver com como ela se comporta. Pensa bem nessa pergunta. Se finanças são, no fundo, uma ciência exata, cheia de matemática, por que tem tanta gente super inteligente por aí fazendo escolhas completamente irracionais com dinheiro? Sabe, a gente vê isso o tempo todo. Na teoria, tudo lindo, juros compostos, diversificação, planilha, mas aí na prática tem médico, engenheiro, gênio da tecnologia tomando umas decisões financeiras que, nossa, são um desastre. Qual é a lógica disso? Se é só fazer a conta, onde é que está o erro? E a resposta é surpreendentemente simples. É porque não é sobre matemática. É sobre psicologia. O ponto central é que ninguém toma uma grande decisão financeira olhando para uma planilha, né? A gente toma essas decisões na mesa de jantar, com a família, ou, sei lá, acordado no meio da noite pensando na vida. É aí que o medo, a ganância, a insegurança, todas essas emoções acabam falando muito mais alto que qualquer lógica. Que tal a gente tratar isso como um quebra-cabeça? Para entender nossa relação com o dinheiro, a gente precisa, antes de tudo, montar as peças do nosso próprio comportamento. E essa citação do Morgan Housel é a primeira peça-chave desse quebra-cabeça. É muito poderosa. Ela diz que as nossas experiências pessoais com dinheiro são tipo 0,0001% do que já aconteceu no mundo. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas experiências são responsáveis por uns 80% de como a gente acha que o mundo funciona. É uma fatia minúscula da realidade, mas que acaba dominando quase tudo que a gente decide. Isso nos leva direto para a primeira grande pista, a primeira peça para resolver esse mistério todo. A ideia de que cada pessoa vive uma realidade financeira completamente única, que foi moldada pela sua história de vida. A ideia central do livro é essa e é genial. Ninguém é louco. É isso. Aquela decisão financeira que para uma pessoa parece um absurdo completo, para outra pode fazer todo o sentido do mundo. E por quê? Simplesmente por causa das lições que a vida ensinou para cada uma delas. Vamos imaginar dois cenários bem diferentes. De um lado, tem alguém que cresceu numa época de inflação galopante, vendo o dinheiro da família virar pó. Para essa pessoa, dívida é um bicho-papão e guardar dinheiro debaixo do colchão parece a coisa mais segura a se fazer. Agora, do outro lado, imagina alguém que cresceu vendo a bolsa de valores só subir ano após ano. Para essa pessoa, dívida é uma ferramenta, uma alavanca, e não investir, isso sim é que é loucura. Percebe? Nenhuma das duas visões está errada ou louca. As duas são perfeitamente lógicas dentro das suas próprias realidades. Mas claro, não é só a história de vida que molda a gente. O nosso cérebro, bom, ele tem uns bugs de fábrica, né? São os famosos vieses cognitivos. Basicamente são atalhos mentais que o cérebro pega para economizar energia. O problema é que, muitas vezes, esses atalhos levam a gente para conclusões erradas e distorcem ainda mais essa nossa visão já tão limitada do mundo. Ok, vamos agora para a segunda peça importantíssima desse quebra-cabeça. É algo que a gente costuma ignorar, mas que está sempre lá. As forças invisíveis da sorte e do risco. Para ilustrar isso, o Housel conta uma história que é, muito forte. Todo mundo conhece o Bill Gates, certo? O que talvez nem todo mundo saiba é que ele teve uma sorte absurda. Ele foi um dos pouquíssimos adolescentes no mundo inteiro que teve acesso a um computador na escola lá em 1968. Uma chance em 1 milhão. Agora, o que quase ninguém conhece é a história do amigo dele, o Kent Evans. Ele era tão brilhante quanto o Gates, talvez até mais, mas o Kent teve o azar de morrer num acidente de alpinismo antes mesmo de terminar a escola. Pensa nisso. Mesma escola, mesma época, talentos parecidos. Um encontrou a sorte, o outro, o risco. É por isso que o livro diz que sorte e risco são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Eles são inseparáveis. Todo e qualquer resultado, seja um sucesso estrondoso ou um fracasso retumbante, é sempre uma mistura do nosso esforço, das nossas decisões, com um monte de fatores que estão completamente fora do nosso controle. E qual é a lição aqui? É que não adianta muito ficar idolatrando os bilionários ou, no outro extremo, desprezar quem faliu. Sabe por quê? Porque esses casos extremos, os pontos fora da curva, são dominados pela sorte e pelo risco. A verdadeira sabedoria financeira não está em copiar o bilionário da vez, está em olhar para os padrões, para aquelas estratégias que funcionam para um grande número de pessoas, de forma consistente, ao longo do tempo.
Beleza, então a gente já juntou duas peças importantes, a nossa história pessoal e o papel gigante que a sorte e o risco desempenham. A pergunta agora é, como é que a gente usa isso para construir uma mentalidade mais sábia, mais eficaz com o dinheiro? E aqui vem o que talvez seja o grande pulo do gato do livro. O objetivo não é e nunca vai ser se transformar num robô, numa máquina de calcular perfeitamente racional. Primeiro porque isso é impossível. O objetivo de verdade é ser razoável. E o que é ser razoável? É simplesmente tomar decisões que façam sentido para a vida que se quer ter. Decisões que, no fim do dia, deixem a gente dormir em paz. Tá, mas e aí? Como a gente chega nesse ser razoável? Bom, o caminho tem 3 passos. O primeiro é reconhecer a própria história. É entender o porquê de certas atitudes com dinheiro. Por que aquele medo de dívida ou aquela vontade de arriscar tudo? E o mais importante, sem julgamento, sem culpa. O segundo passo é respeitar a sorte e o risco. Isso traz humildade. Se algo deu muito certo, beleza, não foi só genialidade. Se deu errado, calma, não foi só burrice. E o terceiro passo é buscar decisões que sejam sustentáveis. Afinal, o melhor plano financeiro do mundo não é o que tem a maior rentabilidade, mas sim aquele que a gente consegue seguir sem surtar por anos e anos. E tudo isso que a gente conversou leva a uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. A gente vive num mundo que o tempo todo grita mais dinheiro, mais sucesso, mais coisas. E se a habilidade financeira mais poderosa não for sobre ganhar mais, mas sim sobre saber quando já se tem o suficiente, parar a corrida e definir para si mesmo o que significa suficiente? É uma pergunta que vale a pena deixar ecoando. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.